Esse documentário é uma homenagem aos 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. O campeão mundial de escolas de inglês. Franquias multimilionárias de ensino de idiomas. Centenas de milhares de alunos entrando e saindo das escolas todos os dias. E a pergunta é: aonde estão os fluentes? Um país que consome produtos, conteúdos, músicas, filmes da língua inglesa em massa. Um país que enche os hotéis, os parques, as ruas das cidades americanas, inglesas, canadenses, mas que não fala inglês. Aonde está o problema? O que acontece com adultos brasileiros que sonham em ser fluentes? Tentam, estudam, investem dinheiro, mas simplesmente não conseguem falar inglês. Do outro lado, qual o segredo dos que conseguiram, como por exemplo a dona Márcia, que aos 65 anos de idade, surda de um ouvido, conseguiu a fluência? Ou do Alex Augusto, 31 anos de idade, extremamente ocupado, funcionário de um dos maiores bancos da América Latina. Ou quem sabe a Kelly Gouveia, esposa, mãe, trabalhadora, católica, compromissada na igreja e que chegava a suar de verdade quando tentava falar inglês com alguém. Pessoas que praticamente tinham desistido da fluência e hoje não só estão falando inglês, como estão ensinando pessoas numa escola. O que será que aconteceu com essas pessoas? O que eles descobriram? Como é que essas pessoas estudam? Será que se você fizesse o mesmo, funcionaria para você também? É isso que nós vamos descobrir nessa semana. Seja muito bem-vindo ao documentário Os 5% Fluentes em Inglês. Nessa semana eu vou te mostrar duas chaves capazes de trazer um adulto brasileiro para esse seleto grupo de 5% de pessoas que conseguem abrir a boca e falar inglês sem pensar, sem gaguejar, sem traduzir. Pessoas que são fluentes de verdade. My name is Aline, I'm 27 years old. I'm so proud to be here. I've been studying English also to help me to reach my goals, to reach my plans in life, that is to become a psychologist. I'm always looking for different steps, new steps inside the Fluency School. I'm Kelly, I'm 44. I love this method. It has brought me many things, many good things for my life. Not to mention my improvement in English, but mostly my improvement as a human being. Hello guys, my name is Patrick. I was born on December 5th, 1977. I don't have children yet. I am a psychologist. I'm a pharmacist and an English student with a lot of pressure. Speaking in English with you because this is my greatest goal that I achieve in my life. I'm a salesman. I sell hearing aids for about 11 years. Nowadays, I'm possible to help other students in English, and I think it's the most important part of the process for me to be able to help. We can improve our English together. It's amazing. It's the best part of my day. Faz 10 anos que eu me dedico a entender o que é que acontece com esses poucos 5% de brasileiros que conseguem se tornar fluentes em inglês. E depois de muito estudo, muita pesquisa, muito trabalho, muitos alunos, eu descobri algumas coisas. A mais espantosa delas, na minha opinião, é que, ao contrário do que você possa imaginar, jurar, acreditar, os 5% fluentes são pessoas comuns, como eu e você. Eles não têm nenhum dom, nenhuma característica especial, nada diferente de você. Pra você ter ideia, eu, por exemplo, fui aprender inglês com 28 anos de idade, morando aqui no Brasil. E nessa semana eu vou te provar, com neurociência e com estudos de caso de pessoas iguais a você, que
Não existe aptidão para línguas. Não é dom, não é jeito, não é aptidão genética, não é sorte, não é obra do acaso. 2. Não existe agenda ocupada demais, inglês básico demais ou idade avançada demais para começar. Não é porque a pessoa era novinha, porque o outro tinha tempo livre, aquele outro já sabia demais, começou desde cedo que ele ficou fluente. Não. A verdade é que os 5% fluentes, em algum momento, de algum jeito, eles descobriram e aplicaram um blueprint. Blueprint é mapa mental. Eles descobriram um blueprint de fluência. E depois de 10 anos estudando, pesquisando esse mapa, eu organizei tudo que eu aprendi em 2 chaves que eu vou te mostrar nessa semana. E eu vou entrar na ciência e em dezenas de estudos de casos de pessoas reais, para te provar que se você descobrir e aplicar essas mesmas 2 chaves, você também é 100% capaz de obter o mesmo resultado, fluência em inglês. O passado era assim, mais ou menos. Como eu tenho esse problema de audição, eu tenho muita dificuldade em ouvir. Então, às vezes eu estou em algum lugar e aquele ambiente eu não consigo ouvir, eu viajo. Eu realmente criei a capacidade de viajar. Isso eu fazia com o inglês. Eu estou ouvindo reunião na Petrobras. Márcia, você tem que ir comigo, chefe. Você sabe que eu não falo inglês, você sabe que eu não... Mas eu preciso de você. Mas você quer que eu faça o que nessa reunião? Vou eu para a reunião. O chefe aqui e eu aqui. Então eu passei 4 anos estudando inglês, que na verdade não serviram de nada. Continuava com aquela sensação de, cara, se eu errar, eu vou ser a piada da turma, eu não quero isso pra mim. Por exemplo, eu fui visitar uma vinícola e aí a pessoa da vinícola lá explicando sobre o assunto, como que era o tour da vinícola, eu não entendi praticamente nada, né? E acabei até indo em lugares errados que não era para ir por não ter entendido o inglês. Cara, o negócio é que a minha vontade, na verdade, era ir para os Estados Unidos e fazer faculdade fora. Fazer faculdade lá, queria fazer psicologia, só que não tinha inglês. Desde criança, as crianças que eu convivia, eles já tinham aula de inglês na escola, e eu não tinha, porque eu estudava em escola pública, enfim. E para mim, algumas coisas não eram para mim, porque o mundo era totalmente diferente. Eu convivia com eles, porém a minha situação, a minha realidade era outra. Então eu tinha algumas barreiras que algumas coisas não eram para mim, e uma dessas coisas era o inglês. Então, desde criança que eu sempre quis falar inglês, era uma coisa assim, e muito distante para mim, porque eu morava numa cidade pequena, aqui perto de Três Pontas, chamada Coqueiral. Na época, os cursos tradicionais eram muito caros, eu não venho de uma família rica, então eu tive que esperar começar a trabalhar para poder reviver esse sonho, reavivar isso dentro de mim. Formei nessa escola, eu fiz o curso completo, mas meu inglês não saía. Escrever para mim era mais fácil. Falar nunca. Porque realmente eu era analfabeto total em inglês. Eu tô lá, o cara tá falando e a minha cabeça tá viajando, entendeu? Eu literalmente abandonava, porque aquilo não entra. Pra que eu vou ficar ouvindo uma coisa que eu não consigo entender? Então minha posição era essa, esquecer, viajar. Aí o chefe, Márcia, ele tá perguntando, Tá perguntando o quê? Ele morria de rir porque ele já me conhecia. Eu sempre tive em mente que eu precisava do inglês para conseguir um trabalho melhor. Me mandaram embora. E aí, cara, eu fui assim, sem plano B. Era o quê? Eu vou pra lá, vou passar um tempo lá. Lá eu troco meu visto para estudante, aprendo inglês e já emendo começar a faculdade. Cara, só que deu ruim. Não deu certo, o visto, né? Tive que voltar pra cá. E quando eu voltei pra cá, que eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço? E aí eu comecei em cursos tradicionais, mas era muita escrita, muita leitura. Cheguei a ser aluna VIP num curso tradicional, era só eu e a professora, mas a professora, eu não sentia que ela era fluente, ela sabia simplesmente aquilo que estava no livro. E eu acabei desanimando e achando assim, voltando aquelas crenças de que para falar inglês eu precisaria morar no exterior, eu já tinha passado da hora, né? Eu teria que ter aprendido quando eu era criança, porque nós realmente somos melhores aprendizes quando crianças.
mas eu tinha muitas barreiras. Então, assim, já acreditava que o inglês não era para mim, eu tinha dificuldade de falar e tudo mais. Então, as minhas barreiras eram limitações emocionais. Eu tinha muitas crenças que me limitavam. E eu vou te falar, virar uma navegadora foi, eu acho que, um dos ápices da minha jornada. Todas as minhas aulas de navegadores, eu sempre falo para os alunos, gente, aqui é o lugar mais seguro e mais confortável para a gente treinar o nosso inglês. Porque realmente aqui não tem julgamento. Não viajo mais. Agora eu viajo para entender. Certo? Eu não viajo mais para esquecer. Eu viajo para tentar entender aquilo que eu estou ouvindo. Mas vocês não têm ideia, gente. É muito bom. É simplesmente fantástico. E eu não sou mais criança, né? Se eu posso, qualquer um pode. Então eu descobri o meu propósito de vida, o meu real propósito de vida. E isso faz toda a diferença, da gente não desistir, da gente continuar. Naquele dia, 3 de julho, eu tomei realmente uma das melhores decisões da minha vida, né? A escola da fluência foi assim, uma porta que, graças a Deus, eu passei. O inglês tá abrindo portas para mim e me dando, além de abrir portas, me dando oportunidade de mais conhecimento e acesso a mais material do que só no português que eu teria antes. Gostei bastante do Felipe, por quê? Porque você começa do básico, do seu dia a dia mesmo aprendendo inglês, né? Então, se você estudar de uma maneira natural, você vai aprender naturalmente, quando você vai perceber, opa, já estou falando inglês. Foi exatamente o que aconteceu, né? Dentro dessas mentorias, eu não descobri só o meu propósito com o inglês, como foi o meu propósito de vida. Então, eu mudei de carreira totalmente. E hoje, assim, eu tô totalmente feliz com o que eu faço, porque tem um propósito, claro. E hoje eu uso o inglês como uma ferramenta para estudos, para me desenvolver dentro da psicologia. Então, assim, os melhores artigos, tudo que eu tenho é em inglês. E é maravilhoso, porque eu pego o meu material para estudar e é tudo em inglês, todos os artigos. É maravilhoso. E estou muito feliz, amo o método, funcionou muito para mim. E hoje eu posso dizer que eu sou fluente em inglês, graças ao método do Felipe. E antes que você fale assim, Felipe, para você é fácil falar, né? Você não sabe o que eu passo quando eu estudo. Você não sabe a crise que eu vivo quando eu tento aprender inglês. Meu Deus, é difícil. O troço sem sentido, não entra na minha cabeça. Às vezes eu começo bem, eu me empolgo, quando vai ver, já desisti de novo. Já parei. É fácil para você falar, né, Felipe? Você não faz ideia o tanto que eu fico ansioso na hora de passar na imigração. Ou o tanto que, por mais que eu tenha estudado, eu travo quando eu encontro um nativo na minha frente. O tanto que eu fico perdido quando eu tento assistir um filme sem legenda. Na verdade, eu te conheço. Não, você não me conhece. Tá, eu não te conheço. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou te mostrar essa semana vários outros adultos muito parecidos com você. Pessoas que começaram a estudar tarde demais. Pessoas que não tinham base de inglês. Não sabiam montar frases, vocabulário baixo, pessoas que erravam gramática all the time, pessoas que tinham uma agenda ocupada, filho, trabalho, igreja, compromisso, e marca, desmarca, e bagunça a agenda todinha. Pessoas que não tinham jeito nenhum para o inglês, mas que, usando esse passo a passo de 2 chaves, conseguiram finalmente entrar para esse seleto grupo de 5% de brasileiros que falam inglês de verdade. E é por isso que eu quero fazer um compromisso com você. Se você ficar comigo essa semana, eu me comprometo. Você vai ver por si próprio que essas 2 chaves funcionam. Funcionam com você que quando tenta estudar inglês, fala assim, esquece, eu desisto, é difícil demais. Não dá para mim. Funciona com você que pensa que já passou da hora. Funciona com você que é homem. Funciona com você que é mulher. Com você que tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. Você que é igual eu, extrovertido, comunicador, gosta de falar, mas também funciona se você é quieto, reservado, introvertido.
funciona com empresário, advogado, médico, funcionário público, funciona com programador, músico, líder de departamento infantil da igreja. Eu já vi essas duas chaves funcionarem com todo tipo de perfil que você possa imaginar. Então você que diz assim, eu queria muito ser fluente, mas eu odeio gramática, regrinha, tabelinha, decoreba. Eu não sei montar frase, meu vocabulário é muito baixo, eu não tenho tempo e nem saco para fazer dever de casa. Você que fala, eu vivo traduzindo tudo que eu encontro pela frente, parece um vício. Eu travo quando eu encontro um nativo. Você que fala, Felipe, eu já tentei tanto, mas já deu. Eu passei da hora, eu perdi o time. Eu tinha que ter começado mais cedo, eu tinha que ter feito escola bilíngue. Ah, se eu tivesse morado no exterior. Ah, se eu tivesse feito intercâmbio, mas agora já era. É exatamente com você que eu quero falar. Você está no lugar certo, na hora certa. Mais uma vez, bem-vindo ao documentário dos 5% fluentes em inglês. E sem demora, vamos então direto ao ponto, que duas chaves são essas, biológica e metodológica. A chave biológica se baseia na neurociência e ela tem 3 pilares: sistema límbico, autoimagem e repetição contextualizada. A chave 2 é a metodológica, é o passo a passo exato de como esses 5% fluentes estudam e aprendem inglês. É a chave que pode dobrar ou, quem sabe, triplicar o rendimento dos seus estudos. E para a gente entrar direto ao ponto nessas duas chaves e entender como fazer para você finalmente entrar nesse seleto grupo de 5% fluentes, a gente precisa entender o que está acontecendo com o ensino de inglês no Brasil hoje. O que, aliás, nos traz para uma pergunta muito importante. Felipe, quem é você para ensinar isso? De onde você veio? Como é que você veio parar aqui? Bom, a verdade é que eu me pareço com você muito mais do que você possa imaginar. Como eu te disse, até meus 28 anos de idade eu não falava absolutamente nada de inglês. Eu não conseguia assistir nenhum filme sem legenda, ouvir música, esquece. E eu tinha, por incrível que pareça, uma certeza de que eu jamais seria fluente na minha vida. Era muito distante, muito complexo. E a minha história com o inglês foi começar de verdade em 2006, janeiro de 2006, para ser mais exato, quando eu tinha 23 anos de idade. Um pastor americano chamado Creflo Dollar veio ministrar na nossa igreja. E quando terminou a conferência, ele ficou muito impactado com tudo que ele viu, com a energia, e ele chamou o nosso bispo e falou, eu quero um jovem para levar para a minha igreja nos Estados Unidos o que vocês estão vivendo aqui. E naquela época, o meu trabalho com jovens voluntários na igreja estava crescendo muito, e meu nome foi cogitado ali naquela reunião, e o bispo chegou para mim no final do evento e falou, Felipe, o pastor Creflo Dollar pediu um jovem para levar a visão lá para a igreja dele, teu nome foi cogitado, você teria coragem de ir? Pensa comigo, 23 anos de idade, solteiro, morava com a minha mãe, fazia engenharia elétrica na Federal de Brasília, ser enviado para os Estados Unidos numa missão da igreja, né, uma coisa nobre. Lógico que eu iria. Eu falei na hora, ia na hora. Ele falou, beleza então, e o seu inglês? E aí ele ficou olhando para minha cara, porque eu acho que não passava na cabeça dele a ideia de que eu não falasse inglês. Eu falei, não falo inglês. Ele falou, nada. Eu falei, bispo, eu tenho que ser sincero, eu não falo nada. Não entendo nada. Ele falou, não, então tá, então vai estudar, estuda aí, fica preparado, que se acontecer, se você tiver essa oportunidade, você tem que estar pronto. Eu saí dali empolgado, todo, sabe, motivado. Falei, caracas, já pensou ser enviado para os Estados Unidos pela igreja? E aí, adivinha o que eu fiz? Nada. Eu não fiz nada. Eu procrastinei, não comecei a estudar inglês, e aí acabou que eu fui me envolvendo com a engenharia, passei num concurso público, virei funcionário público, e quando eu fui ver, o inglês já tinha ficado de escanteio. 3 anos depois, ali em meados de 2009, não muito feliz com a minha vida profissional, um negócio não estava me preenchendo, eu decido retomar
aquele sonho que tinha ficado guardado, que tinha ficado congelado, e vou estudar inglês. Me matriculei, pesquisei, me matriculei na melhor escola de inglês que eu podia encontrar aqui no Distrito Federal e estudei lá por 1 ano e 6 meses. Aprendi? Aprendi. Evoluí? Evoluí. Mas eu continuava sem conseguir escutar uma música, eu não entendia um filme, e como eu estava com aquela ideia, né, de ser enviado para os Estados Unidos, porque eu quero falar inglês de verdade, na vida real, aquilo que eu tinha aprendido e evoluído não atendia meus objetivos, e eu falei, cara, isso aqui não vai me levar onde eu preciso chegar. Adivinha onde eu fui procurar uma solução? Na internet. E, cara, a internet é maravilhosa, mas ao mesmo tempo é um oceano desorganizado de informação, e no meio daquela bagunça, no meio daquela infinidade de conteúdos, de aulas de professores, eu encontro um americano que morava no Japão, tinha um curso online, eu, por algum motivo, eu acreditei naquele projeto, comprei e mergulhei no curso dele, e foi a primeira vez que eu fui introduzido a uma coisa que hoje é um dos pilares do meu método, que é o poder do listening, dos áudios. Mergulhei naquele negócio, 9 meses depois, o meu inglês havia mudado bruscamente. Havia mudado tanto que eu falei, eu tenho que testar se o meu inglês está funcionando de verdade, porque parece que está muito bom. Será que na vida real ele vai funcionar desse jeito? Falei, eu tenho que ir para os Estados Unidos, só vou descobrir se eu for. E chamei um amigo meu da igreja, o Rafa. Falei, Rafa, vamos para os Estados Unidos? Ele falou, Fê, ele me chama de Fê até hoje. Eu vou, só que eu estou sem dinheiro. Naquela época, funcionário público, o dólar estava 1,57, eu me lembro até hoje. Brasília, Miami, American Airlines, 1.100 e poucos reais, cada passagem de volta. Falei, não, fica tranquilo, vamos, deixa que essa viagem aqui eu banco. Pegamos, fomos para os Estados Unidos e, em novembro de 2010, meu inglês passou em todos os testes que você possa imaginar, incluindo um acidente de carro que a gente sofreu, indo de Manhattan para New Jersey, a gente estava indo para o Outlet fazer compra, e no meio do caminho, um mexicano numa Blazer decidiu, ele passou na frente de uma agência bancária, lembrou que tinha que fazer uma transferência, parou o carro e começou a dar ré. Eu buzinei, eu estava com um Toyota Camry, alugado na Hertz, nunca vou me esquecer disso. A Localiza, vamos dizer assim, né? E ele, cara, ele pegou o nosso Toyota Camry e amassou, assim, ó, o motor do carro, como se fosse um copo de plástico. Resumo, polícia, guincho, seguradora, locadora, eu resolvi tudo, conversei com todo mundo, super bem, e em menos de 2 horas já estávamos lá no Outlet, estourando os nossos cartões de crédito e fazendo toda aquela coisa que a gente gosta de fazer quando vai a primeira vez nos Estados Unidos, né? Comprando roupa para um Outlet, promoção. Voltamos para o Brasil e o Rafa começa a espalhar na igreja. Velho, vocês não têm noção do inglês do Felipe, vocês não têm noção do inglês do Felipe. E foi espalhando, e a notícia chegou no ouvido de um cara chamado Pablo, que tinha acabado de voltar de Los Angeles. E ele estava participando de um processo seletivo naquela que talvez seja a maior escola de inglês para adultos do Brasil. O Pablo já me conhecia pela minha reputação como professor do Instituto Bíblico. Eu dava aula no Instituto Bíblico e eu tinha uma reputação maravilhosa como professor. As minhas turmas terminavam com mais gente do que começava. O povo gostava de assistir minhas aulas, não ia embora da sala. Enfim. E aí quando ele ficou sabendo que eu estava fluente em inglês, ele falou, cara, fiquei sabendo que você está arrebentando em inglês, estou participando do processo seletivo da escola tal, você tem que vir comigo. Eu olhei para a cara dele e falei, Pablo, ele, o que foi? Eu falei, tu tá doido, mano? Eu aprendi inglês na internet, velho. Aí saí, né? Saí ali de perto dele, logo depois encontrei com a minha esposa, na época era minha namorada, frequentava a mesma igreja. Cheguei e falei, amor, tu tem que ver a do Pablo. Ela, o que foi? Ele me chamou para participar do processo seletivo da escola tal. Ela olhou para mim e falou assim, por que você não tenta? Eu falei, que isso, amor? Tá doido? Ela, olha só, você é um excelente professor, talvez o melhor professor que a gente conheça. Você está arrebentando no inglês, por que você não tenta? Resumo da história. Entrei de gaiato no navio, caí de paraquedas no meio do processo seletivo, e não é que eu fui o primeiro a ser selecionado para entrar em sala de aula. Fui o primeiro, e
Quando eu, me lembro até hoje, sábado de manhã, ministrei a minha primeira aula, foi amor à primeira vista. Eu me lembro que eu saí daquela sala com uma certeza muito forte no meu coração, é isso que eu nasci para fazer. Transformar a vida de adultos brasileiros através da fluência. Porque, deixa eu te falar uma coisa, se você está aqui me assistindo, você já entende o poder da fluência. Só que eu arrisco a dizer para você que ela pode te levar 4, 5, 7 vezes mais longe do que você possa conseguir enxergar. Eu comecei a estudar inglês por causa daquele projeto, daquele sonho de ser enviado por algum tempo para ajudar a igreja nos Estados Unidos. Olha onde eu vim parar por causa da fluência. Por mais que você acredite que você já saiba o que a fluência pode fazer por você, eu te digo que ela pode te levar seguramente 3, 4, 5 degraus acima do que você enxerga. Ela te leva em mesas. A fluência me fez sentar em mesas que você não faz ideia, as pessoas que estavam sentadas lá. E eu sentei porque eu era fluente em inglês. Ela é como se fosse, não sei se você já foi no Rockefeller Center, que tem um acesso VIP lá em Nova York, em Manhattan. O acesso VIP, você pula a fila, sobe primeiro, mais rápido, e vai num lugar que só quem é VIP vai, que tem uma vista de Manhattan, assim, ó, completamente privilegiada. É isso que a fluência faz. Então, naquele sábado de manhã, eu saio da sala de aula com aquela certeza. Eu nasci para transformar a vida de adultos brasileiros através da fluência. E quando eu estava dando aula por mais ou menos 9 meses, o bispo me liga, fala, Felipe, está vindo um outro pastor pregar na conferência de jovens, pastor Michael Carter. Você traduziria ele? Eu falei, bispo, eu nunca fiz tradução na minha vida. Não sei nem por onde começa. Ele falou, você tem coragem? Eu fiquei calado no telefone ali. Vai com medo? Tem coragem de ir com medo? Eu acredito em você. Eu falei, se o senhor está dizendo que acredita em mim, então vamos embora. Resumo, fui e não é que a tradução foi um sucesso. A tradução foi um sucesso absoluto e quando acabou aquele evento, o bispo chegou para mim e falou assim, estou enviando 3 casais para os Estados Unidos. Ali eu já estava noivando com a Jéssica, nesse momento, e ele falou para mim, se você tiver coragem com a Jéssica e vocês toparem, eu mando vocês. Fomos, ficamos 5 meses e 24 dias lá ajudando a igreja. Fui porque eu já era muito fluente, não para ficar fluente. É muito diferente você ir para o exterior porque você já é muito fluente, você vai como príncipe, do que ir para ficar fluente. E aí costuma comer migalha. É totalmente diferente. Então a gente foi por causa da fluência, ficamos lá 5 meses, 24 dias, e quando veio a hora de voltar para o Brasil, eu me lembro até hoje que eu liguei para o bispo e falei, bispo, você deixa, porque ele que mandou a gente, né? Eu falei, você me dá 3 dias para passear com a minha esposa, que eu queria ver a neve, eu nunca tinha visto a neve. Aluguei um Fusion branco, peguei, baixei um aplicativo que mostrava onde tinha neve e saí dirigindo nas estradas dos Estados Unidos atrás da neve. E nisso, eu e a Jéssica planejamos como é que seria a nossa vida voltando para o Brasil. E aí a gente um dia lá no carro, ela perguntou, você voltaria a dar aula nas escolas? Eu falei, não consigo. Porque eu tinha que fazer umas coisas dentro da sala de aula que eu não acreditava, botar os outros para ficar conversando, umas conversinhas artificial, dinâmicazinha, várias coisas que eu tinha que fazer que eu não acreditava. E eu via que não dava resultado, ninguém falava inglês, nem os meus alunos mais disciplinados falavam inglês. Eu falei, para a escola eu não consigo voltar. E o que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Ela virou para mim e falou assim, e se você juntasse esse negócio desse listening, que ela acompanhou um pedaço desse processo, que eu ficava ouvindo áudio, se você juntasse isso com o dom que você tem de ensinar. Bingo! Voltei para o Brasil, comecei a dar aula particular, juntando a minha habilidade da aula com o negócio do poder do listening. Começamos com 2, 2 viraram 4, 4 viraram 8, e em 1 ano e meio, só no boca a boca, éramos 133 alunos. Tem algumas imagens aí
de turmas, né? Eu tinha turma em igreja, tinha turma na Câmara Legislativa, tinha turma em condomínio, tinha turma em empresas. E foi quando aconteceu uma coisa que mal sabia eu mudaria radicalmente a história da minha vida e da vida de milhares de adultos brasileiros, que foi quando essa turma aí, que eu tinha num condomínio, ela tinha 5 mulheres e essa daqui, essa loira que está da esquerda para a direita aqui no segundo lugar, Carolina Garrote, era ela a líder desse grupo, foi ela que fundou essa turma, ela que me procurou, ela que fechou, e ela foi fazer uma viagem. E elas estavam querendo pausar as aulas e só retomar quando a Carolina voltasse. Naquela época eu ia, ministrava a aula e no final eu gravava áudio e já mandava no grupo Zap daquela turma para eles ficarem ouvindo até a próxima aula. E aí foi quando eu tive uma ideia. A princípio a gente ia pausar e tal, eu falei, não. Cheguei um dia para dar aula para elas e falei, não, nós vamos parar não. Nós vamos fazer o seguinte, você vai viajar e eu vou gravar as aulas também. Aqui, ó, o print de alguns áudios que eu mandava para eles no final das aulas. E eu falei para ela que eu ia começar a gravar as aulas. E aí você está vendo, ó, eu comecei a gravar as minhas aulas e subi a aula com áudio para o Google Drive e mandar para a turma. E mal sabia eu que ali estava nascendo um dos maiores programas de fluência para adultos do Brasil, quem sabe hoje já se tornando um dos maiores programas de fluência para adultos da América Latina. E foi quando, em 2018, eu e a minha esposa, decididos a alcançar e ajudar mais pessoas, a gente decide recomeçar do zero na internet. E foi quando eu parei e organizei tudo que eu tinha aprendido de melhor como professor daquelas escolas que eu ministrei aula, professor dos grupos, professor dos casais, professor dos condomínios. Tudo que eu aprendi de melhor na minha experiência pessoal como aluno aprendendo inglês, tudo que eu tinha aprendido de melhor naquele curso online, juntei e organizei tudo isso nessas 2 chaves que eu estou te entregando nessa semana. E foi assim que eu vim parar aqui na sua frente. Que 2 chaves são essas? Você deve estar se perguntando. Chave número 1, biológica. Chave 2, metodológica. Vê se faz sentido para você o que eu vou falar agora, como fez para mim. O dia que eu escutei isso, explodiu minha cabeça. Parece óbvio, mas não é. Águias não frequentam escola de voo. Deixa esse pensamento aterrissar na sua cabeça. Águias não frequentam escola de voo. Um dia, a mãe águia solta o filhotinho e ela sai voando. Nunca foi para a escola. Águias não frequentam escola de voo porque a águia não precisa aprender a voar. Ela simplesmente precisa descobrir que já sabe voar. Me acompanha, fica comigo aqui. Dieta é conhecimento. Ser magro é emocional. Dinheiro é conhecimento. Ser rico é emocional. Inglês é conhecimento. Fluência é emocional. Assim como no voo da águia, fluência é uma atitude mental que já existe dentro de você. Ela já está aí. É seu, é sua. Ela só precisa ser descoberta e configurada para o inglês, que é exatamente o que essas 2 chaves, biológica e metodológica, vão fazer por você. Chave 1, biológica.
3 pilares: sistema límbico, autoimagem e repetição contextualizada emocionalmente. Pilar 1, sistema límbico, tem a base neurocientífica no doutor britânico Simon Sinek e no psicólogo e matemático Dr. Daniel Kahneman, que inclusive ganhou Prêmio Nobel da Economia. Esse pilar 1, sistema límbico, ele diz o seguinte: o nosso cérebro, como você está vendo agora nessa imagem, ele é dividido em neocórtex e sistema límbico. Essa massa maior, externa, neocórtex, é responsável pelo todo o processamento de dados que acontece na nossa cabeça. Números, linguagem, informações, coisas tangíveis. Por exemplo, agora aqui, nós estamos conversando, eu e você, qual é a parte do teu cérebro que está entendendo, compreendendo e fazendo sentido de tudo que eu estou falando? É o seu neocórtex. Outro exemplo, quero comprar um carro. Quantos quilômetros que esse carro vai fazer por litro? Quanto que ele custa? Quanto que eu vou gastar de combustível? Qual que é a taxa de juros desse ou daquele? Quantos litros tem no porta-mala desse ou daquele? Compara uma opção com outra. Tudo isso, trabalho do neocórtex. Tá bom, Felipe, e aí? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com fluência? E aí que a parte do cérebro que processa os dados não governa comportamento. Eu vou repetir para você fixar. A parte do cérebro que processa dados não governa comportamento. Qual é o problema? O problema é que quem manda na motivação e no comportamento humano é essa partezinha pequenininha chamada sistema límbico. E ele é movido por uma coisa: propósito. Why? Causa. Por que você quer ser fluente? Presta atenção. Aqui está a explicação da causa da desistência de tantas pessoas. Aqui está o primeiro motivo pelo qual 95% dos brasileiros não falam inglês. Como assim, Felipe? Toda a abordagem tradicional do sistema de ensino de inglês do Brasil fala com o neocórtex, é direcionada para o neocórtex, mas o neocórtex não manda em nada, não sustenta ninguém num projeto. Ator famoso oferecendo desconto na televisão. Promessas ridículas de fique fluente em X meses. Argumentos do tipo, não, mas é porque o mercado profissional só aceita fluentes hoje em dia. É verdade, mas fala com o neocórtex. Ou próprios pensamentos seus. Não, meu próximo cargo agora é só se eu for fluente. Para eu ser promovido só com fluência. Não, eu quero ser fluente porque quem sabe inglês ganha X% a mais. Também é verdadeiro. Não tem nada de mentiroso. Só que conversa com o neocórtex. O que também não é de si errado. O problema é que o neocórtex não manda no comportamento. Um outro argumento. Não, porque o nosso curso custa X reais por mês. Se você fizer as contas, vai dar tantos reais a hora aula. E você vai estudar X horas por semana. Tudo isso, todos esses argumentos, toda essa abordagem tradicional, neocórtex. Mas quem manda no comportamento e na motivação humana, o CEO, o presidente da motivação e do comportamento humano, o sistema límbico, ele não entende absolutamente nada disso. Zero. Presta atenção. Você só vai conseguir entrar para o grupo dos 5% de brasileiros que são fluentes em inglês o dia que você souber qual é o sonho pessoal que você tem de vida que vai ser canalizado, catalisado, viabilizado pela fluência no inglês. E, em segundo lugar, o dia que você souber por que isso é importante para você. Não adianta ser importante para o mundo inteiro
se não for muito importante para você. A fluência é uma maratona de esforço e de sacrifício que só consegue ser completada por alguém que tem o sistema límbico ativado. Dentro dessas mentorias, eu não descobri só o meu propósito com o inglês, como foi o meu propósito de vida. Então, eu mudei de carreira totalmente. E hoje, assim, eu tô totalmente feliz com o que eu faço, porque tem um propósito, claro. E esse propósito eu descobri através dessas mentorias que eu tive. Eu uso o inglês como uma ferramenta para estudos, para me desenvolver dentro da psicologia. Então, assim, os melhores artigos, tudo que eu tenho é em inglês. E é maravilhoso, porque eu pego o meu material para estudar e é tudo em inglês, todos os artigos. É maravilhoso. Por isso que eu estou te perguntando, o que você vai viver quando você for fluente? Para que você quer ser fluente? Para poder viver o que você não consegue viver sem a fluência? Como isso vai impactar a sua vida e a sua família? Como é que isso vai impactar a vida das pessoas que você mais ama? E por último, por que isso é muito importante para você? É uma tríade que tem que se entrelaçar. E eu digo para você categoricamente, não saber e não trabalhar isso é a primeira grande falha das escolas e dos cursos de inglês Brasil afora. A primeira grande falha da abordagem tradicional. Esse aqui, sistema límbico, é o primeiro fator que separa os 95% eternos alunos dos 5% que conseguem abrir a boca e falar inglês de verdade. Sabendo ou não, tendo consciência ou não, quem conseguiu entrar para os 5% fluentes, ele sabia completar 3 frases que eu vou te dar agora. Quando eu for fluente, eu vou. Sonho pessoal de vida. Qual o impacto que isso vai ter na vida das pessoas que eu mais amo? Emoções. Isso é importante para mim porque valores. Valores. Presta atenção. Valores são as coisas que trazem rearranjo, alinhamento, coerência interna, orgulho próprio. Quanto mais eu respeito e fortaleço os meus valores, mais orgulho eu tenho de mim, maior é a minha autoestima, mais eu tenho paz interna. Quanto mais eu atropelo os meus valores, mais desarranjado eu fico por dentro. Tá, e por que isso é importante para a minha influência? Porque o seu cérebro sabe o bem que faz quando os seus valores mais prioritários, mais importantes, são fortalecidos. A sua cabeça sabe o tanto que você tem paz, alinhamento interno, o tanto que você se ama e se respeita quando os seus valores são protegidos. E é por isso que, para fortalecer e proteger os nossos valores, o nosso corpo e a nossa cabeça libera quantidades infinitas de esforço, de sacrifício, de dedicação. Entendeu o que eu estou querendo te dizer? Quando, hoje talvez, você só sabe desistir do inglês. Quando você amarrar sonho com emoções, pessoas importantes que você ama, com a importância que isso tem para você, quando você conectar sua fluência com seus valores, vai ser difícil fazer você desistir. Vai ser difícil te fazer parar de estudar inglês. E olha que eu sei o que eu estou falando porque eu vi isso acontecer na vida de muita gente. Que só desistia e hoje nada consegue fazer essa pessoa desistir. Porque ela está presa na força do valor. A importância que isso vai ter na vida dela. Sem essa tríade, você vai ser só mais um eterno colecionador de curso de inglês. E é por causa disso que no final desse episódio eu vou disponibilizar para você uma atividade que você vai preencher
E essa atividade vai ativar o seu sistema límbico e você vai dar o seu primeiro passo prático rumo a esse seleto grupo de 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. Combinado? Final do episódio. Podemos falar agora do segundo pilar? Autoimagem. Como eu acabei de falar para você, inglês é conhecimento, mas fluência é emoção. Fluência é uma atitude mental que já existe dentro de você e só precisa ser descoberta e configurada. A base neurocientífica desse segundo pilar autoimagem são os linguistas Mariana Pascal, Stephen Krashen e o Dr. Paul Sulzberger. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Na hora que você tenta falar inglês, primeiro seu emocional é consultado. Depois e só depois, o nível de inglês que você tem entra em campo. A primeira reação sempre é primeiro emocional, depois intelectual. A sua autoimagem, as crenças e as emoções que você tem a respeito do inglês são tão importantes ou mais do que o quanto de inglês que você sabe. Sendo que a autoimagem e emoção decidem primeiro. Deixa eu te explicar isso mais claramente. O que é mais importante? Ter dinheiro na conta ou saber a senha do cartão? Obviamente, ter dinheiro na conta é mais importante. Mas tá, lá no dia a dia, na hora de fazer uma compra, quem é que decide? Quem é que é consultado primeiro? A senha. Eu posso ter R$1 milhão guardado na minha conta. Se eu errar a senha do cartão, todo o meu 1 milhão fica bloqueado. Dinheiro na conta é potencial. Senha certa libera o potencial todo para ser usado. Essa é a autoimagem. Essas são as crenças, essas são as emoções. Elas bloqueiam ou desbloqueiam o tanto de inglês que você sabe. A imagem que você tem de você e como você enxerga o inglês, eles entram em campo antes do tanto de inglês que você sabe. Eu sempre tive vontade de falar inglês, desde criança. Mas eu cresci em um meio que eu tinha pessoas com mais condições financeiras que eu. Então, os meus pais, eles trabalhavam para essas pessoas e eles sempre tinham mais. Então, assim, desde criança, as crianças que eu convivia, eles já tinham aula de inglês na escola e eu não tinha, porque eu estudava em escola pública, enfim. E para mim, algumas coisas não eram para mim, porque o mundo era totalmente diferente. Eu convivia com eles, porém a minha situação, a minha realidade era outra. Então, eu tinha algumas barreiras que algumas coisas não eram para mim. E uma dessas coisas era o inglês. E tem uma história que a doutora Mariana Pascal conta que exemplifica muito bem esse princípio. Ela fala que quando ela morava na Malásia, a memória dela começou a falhar e ela foi ao médico e o médico sugeriu ela que ela tomasse ômega 3. E ela foi lá na farmácia. Quando ela chegou lá, eu não sei se você já foi na farmácia para tentar comprar ômega 3, mas tem 539 opções de ômega 3 e tem um detalhezinho que às vezes confunde a gente, que é o tal do EPA ou DHA. E ela falou que ela ficou olhando ali, pegando aquelas opções, e ela se dirigiu para a atendente da farmácia, que percebeu que ela era americana, e já começou nervosa, já travou. E ela perguntou, which one should I take? Né? Qual dos dois que eu deveria tomar? E ela fala que aquela mulher ansiosa, nervosa por estar falando com uma americana, ela começou a explicar, e ela falou e foi falando uma sopa de argumento, de coisa. E no final das contas, quando ela acabou de falar, a doutora Mariana Pascal estava completamente confusa, perdida, sem ter a menor ideia de qual dos dois que ela deveria comprar. E ela fala que enquanto a mulher conversava com ela reparou lá no final, lá no balcão, lá no caixa, uma outra atendente com uma postura de autoconfiança, tipo assim, vem em mim, vem em mim. E ela falou, eu vou tentar conversar com aquela mulher lá. Chegou para a mulher, which one should I take? E a mulher respondeu para ela simplesmente assim, DHA for brain, EPA for heart.
DHA para o cérebro, o EPA para o coração. E aí a mulher perguntou assim, heart, okay or not? Aí ela, heart, okay, my heart is fine. Brain, okay or not? Aí ela, brain, so-so. A mulher falou, so take this one. Então, toma esse daqui. Qual a moral da história? A moral da história é a seguinte, a primeira mulher, a primeira atendente, tinha um nível de inglês bem maior do que a segunda. Tinha milhões lá guardados na conta, né? Só que ela não sabia a senha do cartão. E o dinheiro todo que ela sabia, bloqueado. A outra mulher tinha R$100 na conta, mas na hora que precisou, ela sabia a senha e ela conseguiu usar os R$100 que ela tinha. É claro, óbvio que o ideal é os dois, que é o que eu vou te mostrar durante essa semana. É eu ter exatamente a senha e o dinheiro guardado. É eu ter muito inglês e conseguir usar o inglês na hora que eu preciso. E é exatamente isso que essas duas chaves vão fazer por você. Quando eu tenho dinheiro e senha, quando eu tenho chave biológica e metodológica, eu tenho fluência. Eu conseguia aprender, mas eu não conseguia expor aquilo que eu aprendia por vergonha de julgamentos dos colegas. O meu inglês não fluía, eu entrava em pânico, o coração acelerava, eu começava a ficar trêmula. O que eu estou querendo mostrar, dizer, deixar claro com essa história é justamente este argumento. A sua emoção, a sua atitude mental vai determinar o tanto do inglês que você sabe que vai sair para fora quando você precisar disso numa conversa da vida real. Como eu te falei, quando eu tenho as duas chaves, biológica e metodológica, alinhadas, eu tenho dinheiro e senha, eu tenho fluência. Se fala que você tem que conseguir falar, que você vai sair dos cursos conseguindo falar, mas não é o que acontece no fim das contas. No fim das contas, a gente vê vários alunos avançados, eles têm muita gramática, eles têm muito conhecimento da língua, mas eles não são capazes de se comunicar e eles não conseguem entender o nativo falando, né? E eu acho que a riqueza da Escola da Fluência é que ele foca muito no listening, e o listening é a chave do speaking, né? Por mais que seja um pouco difícil acreditar que primeiro você precisa ouvir para depois falar, mas é isso que acontece, né? Na vida real, com as crianças, quando estão crescendo e aprendendo seu idioma nativo, elas ouvem mais do que falam, não abrem nenhum livro e são fluentes. Agora, não sei se é o seu caso, qualquer pessoa que tenha esse gap, eu sei muito mais inglês do que eu consigo usar, essa é a razão. Inglês é conhecimento, mas fluência é uma atitude mental, é emocional. E é por isso que estudar inglês sem primeiro alinhar esse ponto é inútil. E não saber e não trabalhar isso é a segunda grande falha da abordagem tradicional. É a segunda grande falha das escolas de curso de inglês Brasil afora. E é por isso. Lembra que eu te falei que no final ia ter uma atividade para ativação do sistema anímico? Essa atividade também vai te ajudar a corrigir crenças limitantes que você tem a respeito do inglês. Corrigir uma autoimagem que talvez te bloqueie na hora de falar inglês com as pessoas. Para que você possa finalmente dar o primeiro passo prático rumo a esse seleto grupo de 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. Vamos dar uma olhadinha rapidinho em alguns exemplos de crença limitante não verdadeiras a respeito do inglês? Já passei da hora. Não tem mais jeito para mim, não. Cara, eu vou ter que desistir do inglês. Não dá. É difícil demais. Só se eu tivesse começado mais cedo. Eu já vou fazer 67, bastante coisa. E eu resolvi estudar inglês também, porque exercitar minha mente que eu queria. E inglês, como eu falei para o Felipe, sempre foi um bicho de 7 cabeças na minha vida. O meu problema de audição me ajudava a atrapalhar. Uma desculpa boa, a gente sempre tem desculpa para alguma coisa. Eu tinha que ter feito intercâmbio, eu tinha que ter morado fora. Como eu travei ali na experiência que eu tive, colocou um pouco em xeque o que eu, Fernando, fiz de fato. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, apesar de ter uma base, eu estava cru. Ah, o fulano, mas o fulano é fluente. Não, mas o fulano é porque ele tem jeito, ele pega rápido, né? Fluência
Fluência é só para quem estuda muita gramática. Estudei mais 6, 7 anos nessa escola. Aprendi muita coisa de gramática, mas não aprendi a falar. Eu não conseguia falar, apesar de ter trabalhos que a gente tinha que apresentar, montar projetos, apresentar na turma, eu não me destravava, porque eu continuava com aquela sensação de, cara, se eu errar, eu vou ser a piada da turma, eu não quero isso para mim. Estudar inglês é chato pra caramba. Eu tive muito interesse no inglês porque eu não vi a aplicabilidade do inglês na minha vida. Não precisava do inglês. Não tenho tempo para estudar inglês. Enfim, são várias crenças limitantes, negativas, mas todas elas se resumem num único sentimento profundo de que fluência em inglês não é para mim. Agora, como é que eu posso afirmar para você que isso é crença limitante? Que isso não é verdadeiro? Talvez você tenha visto esses exemplos aqui e você fala, não, isso aqui é verdade. Como é que eu posso afirmar que isso é uma crença limitante que não é verdadeira? E assim, a luta de cada um, idades diferentes, histórias diferentes, casados, solteiros, viúvos e assim, todo mundo muito envolvido, é um ambiente de muita energia boa, de pessoas que se sentem capazes. Porque eu estou cheio de alunos de 30, 40, 50, 60, até de 70 anos, que nunca morou fora, que tem uma agenda tão ocupada quanto a sua, que jurava que jamais ficaria fluente, não tinha jeito, não tinha aptidão, que já tinha passado da hora. E essas mesmas pessoas estão falando inglês hoje. E muitas delas, olha só, até estão dando aula na minha escola nos horários vagos que eles têm na agenda. I love my colleagues, my Navigator Fluency colleagues. They are amazing. They are nice people. They help me a lot every day. They are pretty special. They are great people. I love you guys, and I love to be with you in this journey, in our English journey. A pessoa tinha um relacionamento totalmente problemático com o inglês. O inglês era uma cobra. Perigoso, astuto, que dava medo na pessoa. E o inglês hoje virou um pet. Ela é um caso de amor que ela pega no colo, abraça e passa horas. I was a person that had many fears. I was very unconfident. When I saw Felipe André at the Instagram feed, he was talking about learning English like a child without translations. And I just felt in love with the methods because it's amazing. And now I can use English in my job, and I have a purpose, a life purpose with English, and there's no words for explain this because it's wonderful. E como eu te falei, é por causa disso que no final da aula de hoje, a atividade que eu vou disponibilizar para você não só vai ativar o seu sistema límbico, como vai alinhar sua autoimagem, corrigir crenças limitantes, para você dar esse passo rumo aos 5% fluentes. Combinado? Final do episódio. Terceiro pilar da chave biológica. Repetição contextualizada emocionalmente, cuja base neurocientífica está no doutor PhD Bruce Lipton. Seguinte, o que é fluência? Na minha definição, fluência é conseguir abrir a boca e falar inglês com quem você quiser, na hora que você precisar, aonde quer que você esteja, e conseguir fazer isso sem pensar, sem gaguejar, sem traduzir, sem ficar nervoso. Isso é ser fluente.
E essa fluência genuína, né? Fluência de verdade mesmo, ela só acontece com quem consegue pensar e responder prontamente em inglês. Ela só acontece se o inglês estiver depositado no seu subconsciente. E só existem duas maneiras de colocar uma coisa no seu subconsciente. Até os seus 7 anos de idade, ou por repetição contextualizada emocionalmente. E para você experimentar agora, na pele, o poder desse terceiro pilar, nós vamos fazer uma dinâmica. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou projetar 20 letras na tela, vou te dar 10 segundos para você tentar memorizar o máximo de letras que você conseguir. Tiro, te dou um tempo para você ver o quanto você consegue lembrar. E depois, na parte 2, eu projeto as mesmas 20 letras com uma pequena alteração. E você compara o resultado de memorização da primeira para a segunda parte. E aí eu volto para te explicar a mágica por trás do que aconteceu, que é o poder do terceiro pilar. Beleza? Vamos lá. Primeira parte, primeira versão da dinâmica. As letras são J, F, K, F, B, I, N, A, T, O, U, P, S, N, A, S, A, I, R, S. Quantas você consegue lembrar? 3, 5, 7. Vamos fazer a parte 2? As mesmas 20 letras são JFK, FBI, NATO, UPS, NASA, IRS. E aí, alguma diferença? Total, né? Essa brincadeira, na verdade, é uma pesquisa científica de doutorado de Harvard. E se você se parece alguma coisa com algum dos milhares de adultos que foram submetidos a essa pesquisa, a primeira vez que eu projetei, você lembrou aí alguma coisa entre 3, 5, 7 letras. E a segunda vez, você talvez tenha se lembrado aí 10 a 15, que é mais ou menos 3 vezes mais. Agora, como é que isso pode ter acontecido se as letras são exatamente as mesmas? É bizarro isso. E é um conceito que a gente chama de teia de aranha. A primeira vez que eu projetei as letras para você, representa o jeito que a maioria dos adultos tenta estudar inglês. Regrinha, gramática, decoreba, tabelinha. É uma coisa frágil, é artificial, é superficial. A segunda vez que a gente projetou as letras, representa esse conceito de teia de aranha. E o que ele fez, né? Por que ele é tão mais poderoso? Ele puxa teias de conhecimento, ele puxa redes neurais que já passaram anos sendo construídas na sua cabeça, na sua mente. Ele capitaliza isso e ele conecta ela direto no inglês, sem passar pelo português, sem tradução, sem regrinha, sem decoreba, que é, aliás, o único caminho neural compatível com a velocidade que a fluência vai exigir do teu cérebro numa conversa real com pessoas reais. Agora, repetição contextualizada emocionalmente. O que eu acabei de fazer foi a contextualizada. Cadê o emocionalmente? Fala para mim uma coisa. O que você jantou 3 dias atrás? 3 dias atrás. O que você jantou? Você consegue lembrar? A maioria de nós não lembra direito nem o que jantou ontem, né? Agora, fala para mim aonde que você estava, o que você estava vestindo, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas caíram. Eu aposto com você, dependendo da sua idade, se você tiver pelo menos 30 anos,
você vai lembrar onde você estava, o que você estava fazendo, talvez até a roupa que você estava vestindo. É o que costuma acontecer com todo mundo que eu faço esse teste, que tem 30 anos para cima. Agora, como é que pode você lembrar de tantos detalhes de uma coisa que aconteceu 20 anos atrás, mas não lembra o que você comeu 3, 4 dias atrás? Por que isso acontece? Porque a emoção é o super bonder do aprendizado. Ela prega as coisas na sua mente. Como é que a minha filha, por exemplo, aprende gramática? A minha filha tem 5 anos de idade, ela já sabe muita gramática. Como? Não foi estudando, não foi na escola, não foi com regra, ela não sabe nenhuma regra gramatical. Nunca fiz decoreba com ela, nem os professores, e muito menos tabelinha. Ela sabe gramática, ela aprende gramática porque ela fica escutando. Eu, minha esposa, a babá, a professora falando, filha, vamos! E onde que a gente foi ontem? Conta para a mamãe onde a gente foi. Para onde a gente está indo sexta-feira, para onde a gente vai amanhã. Aonde é que nós estamos indo agora. E qualquer pai, mãe, tem esse tipo de conversa com o filho o tempo inteiro. Ela aprende porque tem repetição contextualizada emocionalmente. Eu vou botar essa frase bem forte aqui na tela para você nunca mais esquecer. Ouvir repetidas vezes inglês compreensível e contextualizado emocionalmente é a regra de ouro da fluência. É por isso que no próximo episódio eu vou te mostrar uma pesquisa de Cambridge que prova exatamente o que eu estou falando. Sem repetição de histórias através de áudios. Sem ouvir repetidas vezes em inglês compreensível e contextualizado emocionalmente, não existe fluência. E mesmo assim, os cursos e as escolas de inglês Brasil afora, eles insistem em um aprendizado com o olho, ao invés de ser com o ouvido, e insistem em correr para o próximo assunto, mesmo que o anterior não tenha sido nada dominado. Mas por que corre? Porque tem a prova. Mas para que tem a prova? Não, porque tem que passar de semestre. Mas para que tem que passar de semestre? Porque tem que completar o curso. Mas para que tem que completar o curso? Porque tem o diploma. Mas pelo amor de Deus, mas para que o diploma? Não, porque você tem que falar inglês. Então fala alguma coisa. The book's on the table. É desse jeito que acontece. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa falta de repetição contextualizada emocionalmente é a terceira grande falha da abordagem tradicional. E é por causa disso que no próximo episódio eu vou te mostrar exatamente, passo a passo, como um 5% fluente estuda. Como é que ele usa essa regra de ouro? Ouvir repetidas vezes, inglês compreensível e contextualizado emocionalmente, para derrubar os 7 inimigos da fluência. Fechou? E agora chegou a hora da gente entrar na chave 2, a chave metodológica, este passo a passo exato de como os 5% fluentes aprendem o tal do inglês. E aí a pergunta é, como atingir esse nível de maestria? E a grande sacada é a seguinte, voltar no tempo não é possível. Morar no exterior não é a solução, senão o gerente de banco era rico, secretária de academia era sarada e esposa de nutrólogo era cheia de saúde, e a gente sabe que não é isso que acontece. O que eu estou querendo dizer com isso? Simplesmente entrar num ambiente de inglês para adulto, de acordo com essa pesquisa de Cambridge que eu vou te mostrar no próximo episódio, na verdade vai te atrapalhar muito mais do que vai te ajudar. É por isso que intercâmbio não funciona. O que acontece é que quem conseguiu entrar nos 5% fluentes fez uma imersão chamada SMD. Simplificada, musicalizada, desacelerada. Que é o que eu vou te mostrar nessa pesquisa. É uma imersão que tem os gatilhos mentais produtores de fluência em crianças nativas. E acredita em mim no que eu te falo. Existem gatilhos mentais específicos que desenvolvem fluência.
São eles que criam a capacidade de pensar e responder prontamente em inglês, o que é a base de um adulto que consegue falar inglês na vida real. E se eu não seguir esses gatilhos, se eu não fizer a imersão SMD, não adianta eu estar morando no exterior, cercado de inglês, fluência não vai acontecer. Então, quarta-feira, 5 horas da manhã, no episódio 2, eu vou te mostrar esse passo a passo exato de como os 5% de adultos brasileiros que conseguiram se tornar fluentes, como é que eles estudam inglês e como é que eles usam os gatilhos mentais para derrubar os 7 inimigos da fluência, que são: número 1, eu esqueço quase tudo que eu aprendo. Número 2, eu vivo tentando traduzir tudo que eu encontro pela frente. 3, meu vocabulário é baixo e eu não consigo montar frases. 4, eu vivo errando gramática, trocando o tempo verbal, confundindo a ordem das palavras na frase. Será que eu estou falando certo? 5, na hora de falar, trava tudo, que é o famoso branco. 6, inimigo, eu não tenho tempo ou saco para fazer dever de casa, tarefinha. E o 7, eu não consigo entender o que os nativos falam quando eles abrem a boca. Parece um outro idioma. Então, quarta-feira no episódio 2 eu vou te mostrar o passo a passo exato de como um 5% fluente estuda e aprende inglês. E sexta-feira, 5 horas da manhã, no episódio 3, eu vou te dar uma aula experimental 100% em inglês real, nativo. E eu vou te mostrar como usar esses gatilhos mentais produtores de fluência para criar na prática essa imersão SMD, simplificada, musicalizada, desacelerada, que treina sua mente para pensar e responder prontamente em inglês, o que eu já te disse, é a base de um adulto que fala inglês na vida real. E assim nós chegamos ao final desse primeiro episódio do documentário dos 5% Fluentes. E agora, o que você vai fazer? Você vai rolar essa tela aqui para baixo. Aqui embaixo desse vídeo onde eu estou, tem um botão. Você vai clicar nesse botão e vai preencher essa atividade que vai ativar o seu sistema límbico, alinhar as suas crenças, emoções e autoimagem relacionada ao inglês e marque as minhas palavras. Fazer essa atividade vai ser o primeiro passo prático que você vai dar rumo ao grupo dos 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. Fechado? Vamos então repassar o cronograma desta semana. Hoje, no primeiro episódio, a gente aprendeu a primeira chave que separa, que diferencia os 95% eternos alunos de inglês dos 5% que conseguem abrir a boca e falar inglês de verdade, sem ficar pensando, gaguejando, traduzindo. Abre a boca e fala inglês no bate-pronto. A primeira coisa que migra você para esse seleto grupo é a chave biológica, que tem 3 pilares: sistema límbico, autoimagem e repetição contextualizada. Quarta-feira, 5 horas da manhã, estreia o episódio 2 do nosso documentário, chave metodológica, onde eu vou te mostrar o passo a passo exato de como um 5% fluente estuda e aprende inglês e como ele derruba os 7 inimigos da fluência. Sexta-feira, 5 horas da manhã, estreia do episódio 3, uma aula experimental 100% em inglês, onde eu vou te mostrar como esses gatilhos mentais produtores de fluência são usados na prática dentro de uma aula de inglês e como é que eles criam essa imersão SMD e treinam a sua mente para pensar e responder prontamente em inglês, o que é a base de um adulto que consegue falar inglês na vida real. Para você não comer mosca e perder nada, presta muita atenção numa coisa. Domingo agora, meia-noite, tudo sai do ar. E quando eu falo tudo sai do ar, vai sair mesmo. Você que está decidido a entrar para esse seleto grupo dos 5% que são fluentes, eu vou te dar um conselho. Limpa tua agenda. Se você decidiu ser fluente, dificilmente algum compromisso que você tenha nessa semana vai conseguir te ajudar mais do que assistir esse documentário inteiro.
Então, limpa a tua agenda, talvez você até precisar cancelar algum compromisso, pedir ajuda com alguém para cuidar das crianças, enfim. Por quê? Porque você só tem essa semana para focar nesse documentário e assistir ele inteiro vai mudar completamente o relacionamento que você tem com o inglês. Para terminar, eu queria saber o que você achou, o quanto fez sentido o que eu falei para você. De 0 a 10, o quanto você acredita que esse conteúdo impactou e gerou valor para você. Aqui nessa tela mesmo, aqui embaixo do botão para fazer atividade, tem uma seção de comentários. E eu vou confessar uma coisa para você. Eu costumo passar a semana inteira, manhã, tarde e noite. Eu vou lá e dou uma atualizada e leio 10, 20, 30 comentários. Eu amo ler o que você achou desse episódio do documentário. Então, rola a tela para baixo, aperta o botão, faz a atividade, comenta lá embaixo, de 0 a 10, o quanto que isso aqui fez sentido para você, e a gente se vê quarta-feira, 5 horas da manhã, no episódio 2 do documentário dos 5% Fluentes, o passo a passo exato de como essas pessoas estudam e aprendem.